Olá pessoal, agora vamos falar sobre os eixos nodais. Eu vou explicar para vocês o que é, como eles ocorrem no céu, de forma astronômica, e depois eu vou obviamente explicar para vocês mais detalhadamente dentro da astrologia o que significam esses nodos, tá bom? Bom, primeiro, para vocês conhecerem, se familiarizarem com o símbolo, ou com o glifo que representa os eixos nodais, eles são esses dois aí. O eixo nodal sul é esse, que parece uma sacolinha, e o eixo nodal norte é esse, que parece uma redinha ou um headphone. Tem muita gente que diz que parece um headphone, né? Mas aqui no curso já vão se familiarizando com o termo sacolinha e redinha, porque na verdade o eixo nodal norte é como uma rede, daquelas de catar borboletas ou catar peixinhos, uma rede realmente para catar alguma coisa, para colher alguma coisa, e essa redinha acaba sendo levada para o eixo nodal sul, aonde a gente coloca as nossas experiências dessa vida dentro da nossa sacolinha cósmica, né? Vocês vão entender essas analogias que eu faço conforme o curso for passando, tá? Mas é interessante também vocês saberem que existe um outro nome para esses eixos nodais. Eles também são conhecidos como a cauda do dragão, que é o eixo nodal sul, que é a sacolinha, e a cabeça do dragão, que é o eixo nodal norte, que representa o norte para onde a gente tem que ir. E dentro da astrologia védica, eles são conhecidos como Rahu e Ketu. Ketu é o eixo nodal sul e Rahu é o eixo nodal norte, tá bom? Então, se vocês virem qualquer um desses nomes aí, vocês já sabem que eixo nodal são os eixos, da lua, realmente os nodos da lua, que a cabeça e a cauda do dragão, a cabeça está relacionada ao eixo nodal norte e a cauda do dragão ao eixo nodal sul, e dentro da astrologia védica nós temos o Rahu e o Ketu. Ketu é o eixo nodal sul e Rahu é o eixo nodal norte. Os eixos nodais, eles estão vinculados à lua e ao sol. Por quê? Porque a lua, ela tem o seu próprio eixo. Isso tudo eu vou mostrar para vocês num clipezinho já já. A lua, ela tem a sua órbita e a Terra faz a sua órbita em torno do Sol. Ou seja, existe a órbita que nós fazemos em torno do Sol e existe a órbita da Lua. Só que a órbita da Lua, ela é irregular, não é uma órbita plana. Essa órbita, ela oscila, ela tem um movimento. E esse movimento, ele se dá porque essa órbita, ela tem uma inclinação de mais ou menos 5,1 graus. Ou seja, conforme a Lua vai fazendo a sua órbita, ela vai se movimentando nessa inclinação, vai subindo e vai descendo, vai subindo e vai descendo, como está aí na imagem para vocês. É por isso que nós temos sempre o eclipse solar e eclipse lunar, mas nem sempre é possível de ser visto. O eclipse só ocorre para a gente quando a Lua está por sobre este eixo, ou seja, quando a órbita do Sol e a órbita da Lua estão no mesmo nível. Aí sim ocorre o eclipse lunar ou o eclipse solar. É justamente por essa inclinação que nem sempre nós temos os eclipses visto por todos. Então, os eixos nodais são esses dois pontinhos azuis que vocês estão vendo aí na imagem. Quando esses dois pontinhos azuis eles se encontram com a órbita que o planeta Terra faz em torno do Sol, pronto, ali nós temos os eixos nodais. Então, o eixo nodal que está ascendendo é o eixo nodal norte e o eixo nodal que está descendendo é o eixo nodal sul. E justamente através dessa ideia de que a órbita da Lua e a órbita do Sol se cruzam, é que se chegou à conclusão de que o eixo nodal sul está relacionado à Lua e o eixo nodal norte está relacionado ao Sol. Então, Lua representa o passado e Sol representa o presente. Aí nós temos configurado o que é o eixo nodal. E aí nós temos a compreensão de como que os eixos nodais surgiram aí para nós dentro da astrologia, tá bom? É praticamente isso. Os eixos nodais, eles estão ligados ao encontro das órbitas do Sol e Lua. Tá? É interessante vocês saberem que os eixos nodais eles levam mais ou menos 18 anos e 6 meses para retornar para o mesmo ponto em que eles estavam no seu mapa, tá bom? Então a revolução dos eixos nodais leva mais ou menos 18 anos.
Bom, aqui nós temos um mapa com os eixos nodais aqui para vocês visualizarem bem. Um outro ponto importante para vocês lembrarem é que os eixos nodais eles estão sempre retrógrados, tá bom? Em alguns casos, dependendo do tipo de node que você utiliza, por exemplo, tem o min node e o true node. Se você utiliza o true node, esse nodo ele pode ficar estacionado. Agora, se for o min, que é como se fizesse a média do movimento dos eixos nodais, aí ele está sempre retrógrado. Já no true não, no verdadeiro tem momentos que esse eixo nodal ele estaciona, tá bom? Mas ele estaciona e volta a ficar retrógrado, tá bom? Então, existe a possibilidade de ter um Szinho aqui ao invés desse Rzinho, tá bom? De retrógrado. O que são os eixos nodais então? Aqui nós temos o eixo nodal sul, que parece uma sacolinha, e nós temos o eixo nodal norte, que parece essa redinha que está aqui. Ele hoje está no signo de Áries e Libra, ele está quase saindo deste signo e entrando no signo de Peixes e Virgem. Falta muito pouco para ele sair, lembrando que o movimento dele é retrógrado, tá? Então, ele está caminhando para trás. Então, ele está saindo de Libra e vai entrar aqui em Virgem, depois em Leão, depois em Câncer, depois em Gêmeos, em Touro e assim vai, tá? E um outro ponto importante para vocês saberem também é que os eixos nodais, eles estão sempre opostos, como vocês viram na imagem, né? Se um lado está cruzando a eclíptica, obviamente o outro lado também vai cruzar essa eclíptica, ou seja, a órbita onde a gente gira em torno do Sol, tá? Então, vão sempre estar opostos, no mesmo grau do signo oposto. Bom, então, a gente já sabe que o eixo nodal sul, ele está referente à Lua, ou seja, ao passado, as questões do passado. A Lua representa o passado e o Sol representa o presente. Eu vou colocar nessa imagem os dois luminares para vocês visualizarem eles também. Só um minutinho. Bom, aqui nós temos a Lua, né, para ajudar vocês a entenderem melhor. A Lua que representa o passado e o Sol que representa o presente. Então, o eixo nodal sul está vinculado à Lua e o eixo nodal norte está vinculado ao Sol. Dentro da astrologia védica, o eixo nodal sul é sublime. Ele é extremamente importante, ele é muito espiritualizado. Já vindo aqui para o Ocidente, a astrologia já não enxerga o eixo nodal sul tão divinamente. Mas no primeiro vídeo que eu fiz, eu falei que eu fiz uma junção das duas astrologias, tanto a védica quanto a nossa atual aqui, né? Por quê? Porque o eixo nodal sul, ele é sim extremamente importante. Tem astrólogos que simplesmente dizem que o eixo nodal sul tem que ser abandonado, ou seja, ser esquecido e deixado para trás. E você deve focar realmente no seu eixo nodal norte e prestar atenção na cabeça do dragão, né? E a cauda do dragão já é passado. Só que dentro deste eixo nodal sul, nós temos a nossa história cósmica. Tudo que a gente fez, tudo que a gente experimentou, desde o início da nossa existência, lá no iniciozinho, que a gente não sabe nem quando foi, que a gente não tem consciência disso, aqui, estando encarnado na Terra, no momento que nós fomos criados pelo cosmos, por Deus, e começamos a atuar dentro de algum projeto divino, ou seja lá o que for que você acredite, mas no momento que a gente foi criado como uma centelha divina e que nós estamos nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, ou seja, no nosso processo reencarnatório, todas as experiências que a gente viveu até a última vida estão aqui dentro. Tudo que nós somos está dentro desta sacolinha. Eu costumo dizer que o eixo nodal sul nos dá uma ideia leve da nossa idade astral. Então, tudo que você foi, tudo que você experimentou, toda a sua história de vida está dentro desta sacolinha. Imagina o valor que esta sacolinha não tem. Ela tem um valor imensurável. E aqui dentro, quando a gente precisa de socorro, quando a gente precisa de suplemento, quando a gente precisa de força, é aqui que a gente vem buscar. Então, enquanto a gente está vivendo as nossas experiências aqui na Terra, né, colhendo as experiências com o eixo nodal norte, colocando dentro da nossa sacolinha, tem horas que a gente se sente enfraquecido, tem horas que a gente começa a desacreditar na gente. É geralmente nesse momento que a gente volta
para esta sacolinha, ou a gente ganha, ou o cosmos, ou Deus, ou um santo, ou um anjo, seja o que for, vem e te dá alguma esperança, te dá alguma força, te dá alguma resposta. Calma, você é mais que isso, você é mais que essa vida, ou seja, né, você acaba sentindo que tem algo a mais, e aí você recebe essa ajuda do seu eixo nodal sul e depois você continua seguindo o seu eixo nodal norte. Mas muitas vezes algumas pessoas, elas são tão apegadas ao seu eixo nodal sul, a sua sacolinha, né, suas experiências passadas, que quando volta aqui, quando recebe essa ajuda, quando recebe esse alento do seu eixo nodal sul, da sua sacolinha cósmica, geralmente essas pessoas têm dificuldade de sair daqui e voltar para sua labuta, voltar para sua luta, voltar para suas experiências novas dessa vida, né? É por isso que às vezes tem alguns astrólogos que eles tentam assustar as pessoas mesmo, dizendo assim, esquece o seu eixo nodal sul, ele não serve mais para essa vida. Só que não é assim. É importante vocês entenderem que o eixo nodal sul é essencial, porque ele é simplesmente tudo o que você é hoje. Lembrando o que eu sempre falo, a vida é uma só, e não só essa que nós estamos vivendo. Então, você, eu, todos nós somos tudo o que nós vivemos durante todos esses bilhões, trilhões, quatrilhões, sei lá quantos milhões de anos que nós existimos, tudo que a gente está aqui dentro. Então, de todas as nossas vidas, ou seja, dessa única caminhada que a gente tem, o que a gente é hoje é resultado do que a gente foi lá atrás. Tudo que nós fomos é o nosso eixo nodal sul. E o nosso eixo nodal norte é a redinha que vai catando essas experiências e sendo colocadas dentro da nossa sacolinha da experiência. Por isso que dentro da astrologia védica, o eixo nodal sul, ele é quase adorado como um deus, né? Porque realmente é um ponto muito, muito, muito simbólico e também muito sensível do nosso mapa. Para vocês terem noção do tanto que essa nossa sacolinha é valiosa, nem nós mesmos temos livre acesso a essa sacolinha. Olha que louco isso, né? Por quê? Porque se nós tivéssemos acesso a tudo que nós vivemos, a tudo que a gente fez durante a nossa existência, o nosso propósito de vida aqui na Terra, que é prova e expiação, ou seja, nós estamos passando por testes, por provas, nós estamos sendo observados através das nossas atitudes, ou seja, nós estamos sendo também espiados, observados por nós mesmos, fora da matéria, e pelos nossos guias, né, pelas pessoas que estão ali conosco, pela nossa equipe. Então estão todos espiando, olhando, observando as nossas atitudes, mas a gente está completamente inconsciente do que a gente é ou do que a gente foi em outras vidas. Então, todos nós trazemos o véu do esquecimento. Então, nós não temos livre acesso a estas informações aqui. Existe uma tampinha que está aqui e que essa tampinha libera uma ou outra informação, uma ou outra memória, um ou outro déjà vu, coisas desse tipo. Quando a gente precisa acessar coisas do passado, nós conseguimos entrar nesta sacolinha. Então, esse é o nosso eixo nodal sul, para vocês verem o valor que ele tem dentro do mapa. E ele está referente à Lua, e a Lua é um ponto muito importante no nosso mapa. Tanto o Sol quanto a Lua são muito importantes no nosso mapa. Aí nós temos do lado oposto a tudo isso o eixo nodal norte. O eixo nodal norte, ele parece essas redinhas, e essa redinha ela vem para catar novas experiências e colocar essas experiências do presente, de hoje, de agora, dentro da sacolinha da nossa experiência cósmica. Então, o eixo nodal norte, ele está vinculado ao Sol. O Sol, pelo glifo que a gente já estudou aqui, ele tem esse círculo com ponto no meio. Este ponto no meio é simplesmente a existência no presente. É o que nós estamos fazendo agora, é o existir, é o estar aqui, é o estar neste instante. Este é o ponto no meio do círculo. É a nossa centelha divina, é o nosso momento presente. Então, o eixo nodal norte, ele representa nada mais, nada menos que o nosso presente. E o nosso presente é agora.
esta vida, é aonde nós estamos experimentando hoje. Então, a cidade em que você está, os pais que você tem, tudo que você é hoje, neste exato momento, é o seu Sol, que está vinculado ao seu eixo nodal norte. Então, o eixo nodal norte, ele indica o norte, para onde a gente tem que ir, o que a gente precisa colher no presente, ou seja, nesta vida, vida passada, vida presente, Lua e Sol. Então, este eixo nodal norte aqui, ele parece essa redinha que a gente vai catar as experiências do signo e da casa em que ele se encontra e nós vamos colocar dentro do eixo nodal sul, conforme a gente for experimentando. Nós vamos preenchendo essa sacolinha aqui do eixo nodal sul com as nossas experiências, porque a nossa sacolinha sul nada mais é do que toda a experiência, toda a nossa existência, não é? Então, se a gente tem uma sacolinha, a gente precisa ter uma redinha para catar alguma coisa e colocar dentro da nossa sacolinha. Não é lógico isso? Brincadeiras à parte, o eixo nodal é extremamente importante no mapa, é muito sério, inclusive. Então, todos nós temos os nossos eixos sul e norte no nosso mapa. Agora, o nosso manual cósmico, que é justamente o mapa natal, ele nos ajuda a mostrar mais ou menos qual caminho que a gente tem que seguir e o que a gente não precisa mais vivenciar ou experimentar de outras vidas. Aonde o eixo nodal sul se encontra, ele mostra aquilo que a gente viveu na nossa última vida, ou seja, ele não mostra, ele nos dá uma breve ideia do tipo de assunto, do tipo de arquétipo que nós experimentamos na nossa última vida. Então, o eixo nodal sul, ele está ali mostrando, olha, os assuntos de Áries e os assuntos de casa 11, você já viveu muito, você experimentou isso na sua última vida, então não tem mais necessidade de você experimentar estes assuntos. Você não precisa mais ficar nos assuntos de Áries e você não precisa mais ficar nos assuntos de Aquário. O que você pode fazer com este eixo nodal sul é utilizar o seu conhecimento desses assuntos, porque você se tornou um PhD, você é expert nos assuntos de Áries e nos assuntos de Aquário, então você é muito boa nesses assuntos, você entende muito sobre isso. Estes assuntos, eles podem te ajudar na sua caminhada aqui na Terra, mas, por exemplo, você pode utilizar a sua liderança, a sua energia de liderança, o seu conhecimento e o seu know-how de grupos para poder ajudar outras pessoas a alcançar este conhecimento. Trabalhar em parcerias com outras pessoas, mas buscando o seu brilho individual, né? Buscando o seu lugar ao sol. Então é mais ou menos isso que os eixos mostram, né? Então, esse eixo nodal sul não é para ser ignorado, você tem que usar o seu know-how aqui, aquilo que você é expert, como auxílio para você ir para o seu eixo nodal norte. Mas se a pessoa fica presa nos assuntos do eixo nodal sul, como por exemplo aqui em Áries ou em Aquário, aí é indício que tem um desequilíbrio aí nos seus eixos nodais. Porque se você pegar a sua redinha das experiências do presente, ficar colhendo assuntos de Áries e colhendo assuntos de casa 11 e colocando aqui dentro, simplesmente o seu eixo nodal sul não vai abrir a tampinha para estes assuntos entrarem. Eles vão transbordar, porque este eixo nodal sul ele já está saturado destes assuntos, não precisa mais dessas experiências, é perda de tempo e é perda de vida. Então, se você reparar que você está colhendo muitos assuntos do seu eixo nodal sul e colocando, usando a sua redinha para pegar os assuntos do seu eixo nodal sul e colocando dentro da redinha, pode ter certeza que ali você está perdendo tempo e perdendo vida também, né? Experiência de vida. Existem alguns casos em que a pessoa tem que voltar para o seu eixo nodal sul, ir para o seu eixo nodal norte, voltar para o sul e ir para o norte. Isso aí ocorre geralmente quando a pessoa tem ascendente em Libra, tá bom? Aí é um caso específico que isso ocorre. Ok? Aí tem que ter um astrólogo ali para poder mostrar mais ou menos o que precisa ser feito. Então a gente tem que utilizar o nosso know-how, o nosso conhecimento da última vida. É importante citar que o eixo nodal sul, a casa e o signo em que ele está, ele mostra a nossa última experiência e não as nossas últimas experiências.
Não, a nossa última experiência da nossa última vida, da nossa última encarnação. E aqui, obviamente, o eixo nodal norte, ele vai mostrar aquilo que a gente precisa colher, os assuntos e os arquétipos que a gente precisa colher nesta vida. Então, os assuntos de Libra e os assuntos de casa 5 precisam ser colhidos, precisam ser vividos, experimentados por essa pessoa, e conforme ela for experimentando, ela vai levando estas experiências para sua sacolinha da vida, aqui sua sacolinha cósmica, e aí sim, o véu, a tampinha vai abrir, né, e o seu eixo nodal vai receber esta nova experiência, né, o eixo nodal sul. Então, aonde você tiver o seu eixo nodal norte no seu mapa, a casa e o signo em que eles se encontram mostram aquilo que você precisa colher como experiência, que você precisa experimentar, que você precisa viver, que você precisa conhecer e levar para sua sacolinha sua ali. Mas existe uma outra coisa que é bastante importante. Existem os signos e existem as casas. E cada signo e cada casa tem o seu representante ali, ou seja, o seu regente, né? Então, é importante dentro da análise também, quando você estiver estudando o seu mapa, aonde se encontra o eixo nodal sul, por exemplo, Áries, a gente tem que buscar o regente de Áries. Então, o regente de Áries é Marte. Então, a gente tem que olhar o Marte e ver em que casa, em qual signo, os aspectos que esse planeta está recebendo. Tudo isso vai informar também sobre o seu eixo nodal sul. E a mesma coisa com o seu eixo nodal norte. Você tem que olhar aqui Libra, você tem que olhar o regente de Libra, que é Vênus. E tem que ver onde que esse Vênus se encontra. E olhar os aspectos, a casa, o signo em que Vênus está e trazer essas informações para o seu eixo nodal também. E é importante também olhar a casa, né? O signo que está na cúspide da casa, por exemplo, aqui Libra e aqui Peixes. Então é válido também dar uma olhada em Mercúrio, que é o regente de Virgem, ou em Netuno, que é o regente de Peixes. Também é válido olhar o Sol e olhar Urano, porque são os regentes das casas, ou seja, tem muita informação aí que isso só com uns anos aí vocês vão aprendendo realmente a juntar todas essas informações, a montar o quebra-cabeça. Mas é importante sim, principalmente olhar os regentes dos signos em que os eixos caem, tá? Por isso que mais uma vez eu digo, gente, a base da astrologia, o curso que eu tô dando para vocês é extremamente importante para tudo. Porque vocês precisam dessa base para poder entender qualquer assunto, seja assunto intermediário, seja assunto avançado, qualquer assunto é necessário vocês entenderem a base. Então, estudem bastante sobre as casas, sobre os signos, sobre os planetas, os aspectos, tudo isso é muito importante de ser estudado, tá bom? Lembrem-se que os eixos nodais, eles estão ligados à Lua e o Sol, então são pontos extremamente importantes. O Sol é o nosso caminho, é aquilo que a gente tem que ir, o eixo nodal mostra isso também, né? Ajuda a mostrar isso dentro do nosso mapa. E existe um outro ponto que é tão importante como os eixos nodais, que eu considero muito importante também, que é nada mais nada menos que a trindade do nosso mapa, ou seja, o nosso tripé, a base do nosso mapa, que é a roda da fortuna, que é o cálculo do Sol, da Lua e do ascendente, ou seja, a base do nosso mapa, a trindade do nosso mapa está ali também na nossa roda da fortuna, ou parte da fortuna. Tá bom, gente? E isso é um assunto que eu vou falar em um outro vídeo para vocês. Espero que seja útil esse vídeo, bons estudos para vocês. Estudem seus eixos nodais com sabedoria, tá bom? E nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau! Acabamos mais um vídeo do curso, mas vocês podem acompanhar o Encontros Astrológicos através das redes sociais. Sigam lá, tem o Twitter, tem o Instagram, tem a página no Facebook, tem até Snapchat se vocês quiserem. Lembrando que também tem o blog do Encontros Astrológicos, onde eu coloco as tabelinhas para vocês imprimirem. Vocês sabem que ajuda muito quando vocês avaliam o vídeo, né? Então, se vocês curtiram o vídeo, deixem o seu like aí. E se você ainda não é inscrito no canal, fique à vontade e venha fazer parte dos nossos encontros astrológicos. Todas as informações importantes estão no box de informação e também eu deixo os links aqui em cima para vocês, tá bom? Bom curso para vocês, obrigada por assistir o vídeo e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau!